Ele ainda tem que dirigir como na igreja dele lá em Niterói hoje. Vai estar aqui, nos atendendo. Lançou um livro muito bonito, Sofrimento, Como Lidar. No hall de entrada da igreja está exposto. Para você for, você adquira o livro e o CD do Gabrielzinho também, amém? Para abençoar os irmãos. Obrigado, pastor, obrigado, igreja. Quantos chegaram aqui hoje pela manhã? Alguns irmãos, né? Irmãos, sempre que passo por aqui eu sou abençoado, né? Eu venho para abençoar e Deus me abençoa. Então eu sou grato a Deus por essa rica oportunidade. Eu quero ministrar ao teu coração uma palavra nessa noite. Eu dei um tema nessa palavra, para que todos saibam o que Deus pode fazer. Você já se deu conta do que Deus pode fazer na sua vida? Pode fazer por você e através de você. Pense um pouquinho sobre isso. E abra comigo a sua Bíblia, o livro de Josué, capítulo de número 6. Josué capítulo 6, versículo 22. Eu fui lançado no mercado editorial em novembro do ano passado. Estive nos Estados Unidos, onde ministrei lá em 3 igrejas. Desde então venho ministrando essa mensagem, uma mensagem bíblica de forma escrita, em diversas igrejas aqui no Brasil. E por onde eu tenho passado, eu tenho tido a graça de ser um instrumento de Deus para abençoar pessoas no sentido de vencer os dramas do cotidiano. Portanto, se você vive um dilema, se você está vivendo um tempo de crise, e precisa sair dessa crise, eu trato de alguns assuntos importantes aqui, males das emoções, como vencê-los, crise financeira, como enfrentar o deserto da crise financeira, crise de relacionamentos interpessoais, esse é um problema que atinge as massas hoje. Enfim, se você quiser, adquira lá no final o livro. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Josué capítulo 6, versículo 22. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra: Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou em vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto responderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Até aqui. Pai, obrigado pela leitura dessa palavra. Essa palavra é uma fonte inesgotável de poder para nos abençoar. É um manancial de águas cristalinas para nos dessedentar e a pão dos céus para saciar nossa fome. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ministre nesses minúsculos restantes deste encontro, desta reunião, deste culto. E que em tudo e por tudo o nome do Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração hoje e sempre. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Esse é o ano da superação. Eu disse hoje pela manhã e disse na quarta-feira quando preguei na reunião dos empreendedores, que superação é uma palavra cujo prefixo é super, que dá uma conotação de algo grande, de algo intenso. E o sufixo é ação, movimento, agir. Superação, então, nós podemos dizer que é um grande mover, um grande agir, um grande esforço, um grande movimento. E eu disse hoje pela manhã que uma grande ação, um grande movimento, algo extraordinário, acontece através de nós a partir do momento em que Deus age na nossa vida. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus tremendo? Aleluia! Então eu quero falar um pouco nesse início de noite para você sobre o poder do Evangelho, sobre o poder dessa palavra, o poder que tem essa palavra para mudar pessoas, para mudar circunstâncias, para mudar situações. E nesse texto a gente percebe uma mulher até então estigmatizada, porque o texto diz que ela era uma mulher prostituta. Essa mulher ouve falar aquilo que o
verdade, numa grande batalha. Queridos, o que a gente percebe aqui é que essa mulher estigmatizada, aparentemente fadada ao fracasso e à derrota, ela supera situações extremamente adversas, ela supera um paradigma pretérito, passado, ela supera mesmo o seu presente, esperando agora um futuro diferente. Tudo porque ela colocou a sua fé no Deus que pode todas as coisas. A gente não sabe, a gente tem muitas vezes uma mania de pré-julgar, de emitir juízos de valores, muitas vezes equivocados, porque a gente julga pela aparência, por aquilo que parece ser. A gente não sabe as razões pelas quais essa mulher se tornar uma prostituta, mas o fato é que ela agora está marginalizada, ela está margeada, ela está à margem da sociedade. E porque ela põe os seus olhos no Deus de Israel, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada, e o nome do Senhor é glorificado na vida de Raabe. É interessante que o seu nome Raabe, né? O povo de Israel tinha um nome muito ligado à sua personalidade, aquilo que haveria de ser no futuro, a circunstância do seu nascimento. E Raabe significa insolência, né? Alguém que é rebelde, alguém que é desrespeitoso em atos e palavras. Mas a despeito desse nome, a despeito de tudo aquilo que ela vivera, que o texto e a sua história não revela muito, Deus age com poder e com graça e muda a vida dessa mulher, de modo que ela se torna uma grande princesa. Ela faz parte da linhagem messiânica, porque ela vai dar origem a Davi, de onde descendeu o Messias. Então ela passa de prostituta a uma grande mulher e uma grande princesa. Ela passa da prostituta a uma nobre. Quantos creem que Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida e arrepender na sua vida? Aleluia! Então, algumas verdades nós observamos na vida dessa mulher e nesse texto, sobretudo. E a primeira verdade é que o nosso futuro pode ser melhor do que o nosso passado e do que o nosso presente. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, mas eu quero dizer para você que ainda que você tenha tido um passado obscuro, um passado negro, ainda que você tenha vivido realidades difíceis, ontem, semana passada, ou no início desse ano, ou talvez em 2014, e esse algo ainda te prende em algumas questões, nos bastidores da sua alma, nos recônditos da sua alma, eu quero dizer para você que o teu futuro pode ser muito melhor do que aquilo que você já viveu, e pode ser muito melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Deus tem poder de mudar a realidade. Pastor, mas eu já estou vivendo bem, eu já estou vivendo numa ambiência familiar tranquila, Deus tem cuidado de mim, eu sou membro dessa igreja, Deus tem prosperado no ministério, a minha vida. Deus pode fazer coisas muito maiores. Portanto, empreenda a fé nesse Deus e deixe Ele agir na sua vida e através da sua vida. O seu futuro, querido, não está fadado ao fracasso por causa daquilo que você já viveu. Muitas pessoas ficam presas à infância, adolescência, juventude, aquilo que já enfrentou de adversidade, aquilo que enfrentou de marcas negativas. Eu quero dizer para você que Deus pode mudar essa realidade a partir de hoje. Ele manda uma palavra e essa realidade é transformada. Basta que você acredite nisso, no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Uma outra verdade que a gente aprende aqui nesse texto é que a bênção de Deus sobre as nossas vidas alcançará muitas outras pessoas, sobretudo da nossa família. Queridos, a gente não sabe por que a Raabe se torna uma prostituta. Talvez ela tenha sido uma filha rejeitada, talvez uma filha preterida, talvez uma filha cujo pai o abandonou na tenra-idade, ainda quando bebê. Talvez fruto de uma negligência da sua mãe, do seu pai. Talvez ela não tenha sido projetada pelos pais. Mas eu quero dizer para você que nada nesse mundo acontece por acaso. Deus possui o atributo da soberania. Tudo que acontece está debaixo do controle das suas mãos. Portanto, nada na sua vida e na minha vida acontece por acaso. A água não foi tudo por acaso. Essa história não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus marcou este encontro para dizer para mim e para você que Ele pode nos abençoar de
volta no nome de Jesus. Todos creem nisso. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Terceira verdade que a gente vê nesse texto é que Deus tem compromisso com a sua palavra. Josué manda os homens irem à casa da prostituta e diz: entrem lá, tirem-na de lá, tirem-na com tudo quanto tiver, assim como lhe jurastes. A palavra daqueles homens era a palavra de Deus, e a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, aquilo que Deus disse faria na sua vida, Ele vai fazer. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas muitas vezes, queridos, no decurso do tempo, a gente vai ficando com a visão embaçada. Muitas vezes a nossa fé vai se tornando uma fé desvanecente. Muitas vezes a gente vai ficando pelo caminho. Quantas pessoas você conhece que sentavam aí nesses bancos e hoje já não mais estão aqui? Ficaram no caminho, apostataram na fé, deixaram a caminhada, deixaram a jornada. Eu quero dizer para você, nessa noite, Deus tem compromisso com a sua palavra. Aquilo que Ele te prometeu há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, não importa quando foi a promessa, essa promessa vai se cumprir, fiel, cabal e plenamente, porque Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Portanto, se você tomou uma decisão de crer, continue crendo. Pastor, mas está demorando. Pastor, mas eu não estou já fatigado de esperar. Deus é aquele que renova as suas forças. E Ele manda essa palavra para mim e para você, para renovar o nosso ânimo, para renovar as nossas forças e para dizer para nós: calma, que aquilo que eu estou preparando para você é algo inimaginável, é algo incomensurável, é algo muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Portanto, não deixe de crer. Deus tem compromisso com a sua palavra, e é por causa dessa palavra que Ele vai me abençoar e te abençoar no nome de Jesus. Uma outra verdade que a gente vê aqui nesse texto é que essa mulher, com um histórico completamente negativo, uma mulher desacreditada pela sociedade da sua época, ela age por fé. Isso faz toda a diferença. Sabe o que é fé? É você crer naquilo que ainda não aconteceu. Pastor, você não sabe, meu marido é alcoólatra há mais de 30 anos. No 31º ano, Deus pode mudar a história dele no nome de Jesus. Pastor, você não está entendendo? Eu recebi um diagnóstico, uma sentença médica. Está aqui o Gabrielzinho, um testemunho poderoso. A última palavra não é a do médico, a última palavra é a de Deus. Portanto, querido, Deus está ampliando a nossa capacidade de crer, a nossa capacidade de enxergar além daquilo que está acontecendo. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: acredite, porque é isso que vai fazer toda a diferença no nome de Jesus. O que você tem diante de você é uma impossibilidade. Diante dessa impossibilidade, tem um Deus que é um Deus tremendo, tem um Deus que é um Deus todo-poderoso, tem um Deus que faz coisas que nós não conseguimos compreender, que nós não podemos mensurar. É esse Deus que te trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele vai te abençoar, e nada pode impedir dessa bênção chegar até você no nome de Jesus. Quinta verdade que a gente aprende com a história de Rabi. Deus tira o homem da sarjeta e o põe entre os nobres. Aleluia! Quantos nobres nós temos aqui nessa noite? Você é nobre, querido. Você faz parte da família real, da família de um rei que transcende qualquer rei nessa terra. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Rei dos Reis. É dessa família que nós fazemos parte. Pastor, onde sobre isso? Quando você vai lá em Mateus capítulo 1, tem lá uma genealogia. A gente não gosta muito de ler genealogia. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Bertrano, que gerou
aproximaria a Bíblia? Então eu faço isso também, pode falar que sim. Tá? Certo? Quando você vai estudar, quando você vai fazer alguma coisa, a genealogia não está aqui por acaso. E quando você vai lá em Mateus, capítulo 1, vem mostrando a genealogia de Jesus. E quando você percebe lá, diz que Salomão, que se você for fazer uma pesquisa um pouco mais minuciosa, você vai perceber, era um príncipe de Judá. Ele diz Raabe, gerou um homem que fez parte da linhagem de Davi, que por conseguinte fez parte da linhagem messiânica. Essa prostituta agora já não é mais uma prostituta, ela agora é uma princesa, e não é uma princesa qualquer, ela é uma princesa que faz parte da linhagem do Messias, do Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, Messias, o Salvador da humanidade, o meu e o seu Salvador. Eu quero dizer para você, querido, que não importa o teu passado, você porque acreditou em Jesus, pela fé, você foi feito filho de Deus. A Bíblia diz que a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Se você creu, isso lhe foi imputado por justiça, assim como o pai da fé Abraão, e você agora faz parte da família real. Você é um nobre, você é uma nobre, e Deus vai cuidar de você dessa forma, porque é dessa forma que Ele te vê, é dessa forma que Ele te enxerga. Sexta verdade que a gente aprende aqui nesse texto: Deus só precisa de corações disponíveis para que Ele possa fazer coisas grandes. Deus só precisa de corações disponíveis. Pastor, eu não tenho muitos toques, eu não tenho muito estudo, eu não tenho muita eloquência, eu não tenho muito talento. Deus só precisa de corações disponíveis. Raabe toma uma atitude no momento crucial da sua vida. Talvez o cansaço daquela vida, talvez o cansaço daquela história, talvez as próprias marcas do passado lhe impulsionaram a uma nova vida, a uma nova dinâmica de ações e, por conseguinte, a bênção de Deus. Querido, eu quero dizer para você que aquilo que você vai fazer em resposta àquilo que Deus está dizendo para você vai fazer toda a diferença. O que Deus precisa, e Ele não rejeita, é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um coração que diz sim para a sua palavra. Portanto, eu não sei do que você tem necessidade hoje, mas Deus sabe. E é em cima dessa necessidade que Ele vai trabalhar. Você só precisa dizer: Deus, eis-me aqui. Ele só precisa de um coração disponível. Quando você vê lá o elenco dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, o versículo 31 fala de Raabe. Pela fé, Raabe, até então a prostituta, foi salvaguardada quando Jericó foi destruído, e com ela toda a sua casa, toda a sua família. Um coração. Fala para a pessoa que está do seu lado: um coração. É disso que Deus precisa. Incline o seu coração para Deus, querido. Diga sim para Deus nessa noite, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer por você, através de você e em você. O que Deus deseja é fazer o nome dele grande na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. E outra coisa que a gente percebe na história de Raabe é que toda obra, toda boa ação nasce de fé. Já vai dizer no capítulo 2, versículo 25, que porque Raabe creu, ela manifestou uma boa ação. Querido, quantos estão percebendo que o mundo precisa de boas ações? Você percebe isso? O pastor estava falando aqui hoje que é dando que se recebe, é abençoando que se recebe a bênção. Portanto, eu quero encorajar você nesse contexto difícil, nesse contexto de egoísmo exacerbado, nesse contexto extremamente complicado, de uma humanidade completamente corrompida. Eu quero encorajar você a agir de forma diferente, crendo que Deus vai te recompensar.
transformada pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia fala de um homem, filho de Timeu, cego, que estava marginalizado à entrada de Jericó. E Jesus ia passar por ali séculos depois. E aquele homem está sentado esmolando à beira do caminho. E Jesus vem com o seu século, as multidões têm seguido. E aquele homem parece que a sua audição é mais aguçada por conta da sua deficiência visual. E aquele homem percebe que o tropel da multidão está ali. E ele começa a gritar: filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algumas pessoas tentam calar a sua voz, tentam pará-lo. Mas ele persiste, ele não desiste. Ele é tomado por um poder de superação. E ele supera os obstáculos. E ele insiste: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus para. Dá uma palavra de ordem. E aquele cego tem a sua visão restabelecida. Ele vence os obstáculos. Ele não para em meio à dificuldade. Ele não para em meio à fala daqueles que queriam calar a sua voz. Mas ele insiste, ele persiste, ele continua firme no seu propósito. E ele entende que Jesus é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado. Ele entende o messianismo de Jesus, tanto que o chama de Filho de Davi. E ele diz: tem compaixão de mim. Queridos, uma coisa nós precisamos entender: quer sejamos quem sejamos, Deus sempre tem compaixão de nós. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Por causa da compaixão de Jesus. Páscoa, a vida do Cordeiro de Deus, que foi dado por mim e por você. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e você está ouvindo essa palavra e você está pensando: por mim, exatamente por você. As nossas obras, as nossas boas ações, elas vão brotar à medida em que colocamos a nossa fé em Jesus. Ser cristão, queridos, transcende a fazer parte de uma religião ou de uma comunidade de vida como essa. Ser cristão significa ter uma filosofia de vida completamente diferente de tudo aquilo que a gente está vendo aí. E sabe quem está habilita para fazer isso? Jesus. 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 Quantos acreditam que esse nome tem poder? É nesse nome que eu quero orar com você e por você nessa noite, de modo que nós saímos daqui, vamos sair debaixo de uma graça, debaixo de um poder, debaixo de uma unção. E essa palavra vai se cumprir em nós. Aquilo que Deus prometeu para nós vai se cumprir, porque Deus pode fazer coisas que nós nem podemos imaginar, tudo por causa da nossa fé. E talvez você tenha entrado aqui hoje e você pensa: pastor, mas a minha fé hoje está tão pequena. Quem disse que Deus precisa de uma fé grande? A Bíblia diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai dar ordem ao monte, transporta-nos daqui para colar. Isso vai se tornar uma realidade. O grão de mostarda é uma coisa muito minúscula, talvez 1 milímetro. Ainda que com essa fé pequena que você tem aí, uma fé pequena que existe, Deus pode fazer coisas magníficas, porque Ele é um Deus grande. Quantos creem nessa palavra como sendo para si? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Eu quero convidar você a estar de pé. Se você percebe essa palavra foi para você nessa noite, põe a mão no seu coração, quero orar junto com você. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor dirigiu para nós. O Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus poderoso, tem abençoado essa igreja de uma forma extraordinária, Pai. Continua abençoando cada um desses irmãos que aqui estão, com graça, com poder, com unção, com uma fé capaz de mover o seu coração, Pai. Nos dá um coração semelhante ao seu, um coração que ama, um coração que se compadece, porque a verdadeira religião consiste em fazermos o bem ao nosso próximo, mesmo aqueles que não merecem. Ó Deus, Raabe agiu de uma forma tremenda. Ela teve coragem, ela teve ousadia
Isso fez com que a sua história fosse mudada e a de sua família. Jericó foi destruída, mas ela não. Ó Deus, não importa o que vai acontecer ao nosso lado, não importa o que vai acontecer na nossa circunvizinhança, mas uma coisa é certa: a tua bênção vai nos fazer permanecer de pé, vai nos fazer viver para a glória do teu nome, e através de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, o teu nome vai ser glorificado. Nós cremos nisso e te damos graças no nome de Jesus. Aplauda ele mais uma vez, porque ele é digno.